Igualdade perante o túmulo. Esse é o tema que estudaremos hoje aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos para estudarmos juntos as questões do Livro dos Espíritos. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui. Nós estamos na parte terceira, que trata das leis morais, no capítulo 9 da Lei de Igualdade. E a questão que estudaremos hoje é de número 824. Reprovais, então, de modo absoluto, a pompa dos funerais? Pergunta Kardec aos espíritos superiores, e eles respondem: não, quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem. É justo e de bom exemplo. Nota de Allan Kardec. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam, inelutavelmente, todas as distinções humanas. Em vão, tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. O espírito Miramês, na sua obra Filosofia Espírita, no volume 17, comenta essa questão, dizendo que é de bom exemplo quando a pompa do funeral visa a honrar a memória de um homem de bem. Quanto mais se vibra para a difusão do amor, mais a luz acende na terra, em se fazendo fonte no coração humano. Entre mentes, o homem de bem recomenda sempre que não deseja gastos sem importância para a alma em seu funeral, indicando outra direção para os gastos, como seja com alimentos para os pobres, roupas para os nus e casa para os desabrigados. As pompas devem se transformar em caridade, onde a luz da beneficência é capaz de enxugar lágrimas e lembrar aos corações que existe a esperança. O próprio Evangelho nos diz que devemos deixar os mortos enterrarem os seus mortos. O legado que o homem de bem deve deixar é o da sua vida exemplar. O orgulho e o egoísmo fazem a separação das criaturas, mas o túmulo os reúne como sendo todos da mesma massa que a terra dissolve e transforma em elementos indispensáveis à vida. Jesus foi o enviado de Deus para mostrar à sociedade de todo o mundo que todos somos irmãos, filhos do mesmo Deus de amor, deixando seu evangelho e nele os preceitos de modo a educar as criaturas, na certeza de que o céu se encontra nos corações, bastando às almas encontrá-lo. Enquanto houver a disputa pelas coisas perecíveis e ilusórias do mundo, a cegueira se acentuará cada vez mais no que se refere aos valores espirituais. Porém, o tempo traz a maturidade pelos canais da dor, levando os espíritos a acordarem para a realidade dos seus destinos. Por enquanto, fora da dor não há entendimento. O homem, no estágio em que se encontra, cria dificuldades inúmeras para os pobres, que já carregam em seus ombros um peso muito grande. Mas Deus, sabendo disso, fala aos seus corações, chamando-os bem-aventurados. Entretanto, o Mestre não se esqueceu de advertir aos legisladores humanos, conforme registrado no Evangelho por Lucas, no capítulo 3, versículo 13. Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Todavia, esses homens se fazem surdos pela força do egoísmo, mas os sofredores avançam, apesar de todo o peso dos chamados impostos e dízimos, com o Cristo de lado, a animá-los na subida do Calvário da vida, com a cruz das provações, porque ele mesmo trilhou o caminho da dor como exemplo de humildade e ainda perdoou a todos os seus ofensores.
Não cobreis mais do que o estipulado pela consciência. Dizemos aos pobres, aos sofredores, que os tempos da seleção espiritual estão chegando e que somente terão a terra como herança os escolhidos, que podem ser igualmente os ricos, dependendo do modo pelo qual procedem ante a sociedade. As distinções humanas terminam no campo santo, onde o espírito sente e compreende que nem mesmo o corpo de carne lhe pertence. A bagagem de bens perecíveis fica na terra para que outros a usem e dela façam bom uso, para não acontecerem coisas piores no seu roteiro espiritual. A natureza, que foi feita pelas mãos do Criador, não vai ouvir pedido dos homens. Ela regimenta toda a sua força para cumprir leis estabelecidas por Deus, no empenho de mostrar a justiça, se igualando em todas as criaturas. A reencarnação é lei divina em todos os mundos, pois é ela que educa o espírito, destruindo igualmente o egoísmo e o orgulho de raça e de casta. Bem-aventuradas as leis que transformam tudo, porque é na transformação que o amor domina e dirige os corações para a verdadeira fraternidade. O que esperamos é que as pompas dos funerais de todo o mundo se transformem, sob a inspiração do Cristo, em caridade ajustada no amor e na justiça.